O Irã atacou Israel ontem e, como sempre, os pastores do Apocalipse já marcaram a volta de Jesus para amanhã. Eu quero mostrar aqui para vocês no texto bíblico de Mateus 24, que isso não é correto. Isso não é correto. Jesus disse exatamente assim: ó, ninguém vos engane sobre a questão das guerras. E eu quero mostrar para você. É impressionante, o texto é bem claro para mostrar que isso é um grande erro. Então, curta, comente, se inscreva, bora lá para Mateus 24 para ver o que Jesus disse sobre os sinais da sua vinda. Bora lá? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Vou colocar aqui para a gente ir acompanhando. Mateus 24, vamos ler. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Ok. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição do templo que Jesus havia acabado de falar. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, os discípulos fazem duas perguntas. Quando estas coisas, a destruição do templo vai acontecer? E qual é o sinal da sua vinda? E aí ele vai responder isso aí. O que muitos comentaristas falam sobre esse texto é que é um texto difícil, que parece que muitas vezes a resposta de Jesus para as duas perguntas acabam se entrelaçando. E que a queda de Jerusalém acaba sendo um tipo da vinda de Jesus. Mas aí, esse texto, eu vou pregar de maneira mais completa esse texto, acho que domingo aqui na minha igreja a gente vai publicar aqui. Mas hoje eu quero falar basicamente aí dessa questão das guerras. Então vamos lá, verso 4, vamos ler. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Como William Hendrickson, comentando isso aqui, ele diz o seguinte, que Jesus está dizendo assim, olha, que ninguém engane vocês. Algumas coisas vão acontecer, mas essas coisas não são o fim ainda. Que ninguém engane vocês. Quais seriam essas coisas? Que nós deveríamos ouvir e saber. Isso vai acontecer, mas aí não são os grandes sinais do fim. Vamos lá, a guerra está entre elas. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É difícil, gente, o texto. É difícil o texto. Vocês acham que o texto está difícil? O texto é explícito. Vai ter guerra, mas ninguém vos engane, ainda não é o fim. Eu sou cristão, eu tenho 41 anos. Eu sou cristão Eu me converti genuinamente com 17. Nossa, fiquei até emocionado aqui lembrando quando eu me converti. Mas enfim, então eu já tenho mais de 20 anos aí como cristão. Mas meu pai já frequentava a igreja antes disso. Desde sempre eu ouço, estoura uma guerra, os pastores do Apocalipse marcam o fim do mundo para outro dia. Eu estou aqui até hoje, nada do fim do mundo. Vamos ler de novo. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas não é o fim. Então, ou seja, como Hendrickson comenta essa passagem aqui, as guerras fazem parte, sim, de toda a história e Deus está soberanamente controlando elas. Mas elas não são um grande sinal. Elas não são. Quer ver? Ele continua. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Porém, isso é o princípio, não o fim. Olha que coisa! É o princípio das dores, não o fim. Eu estou aqui vou até colocar para vocês aqui, que é o meu esboço desse texto de Mateus 24. Então, eu vou pregar isso aqui falando assim, ó, primeiro ponto, sinais errados. Que Jesus vai corrigir os discípulos. Nem tudo que parece ser um sinal do fim é de fato um sinal de tal natureza. Falsos profetas, guerras, por quê? Porque sempre existiram. Como que é um sinal? Um sinal seria uma coisa típica. Então, um sinal é algo que marcaria mesmo a vinda. E ele está dizendo, não, as guerras fazem parte, vão acontecer. Principalmente naquela época, havia uma paz romana. Eles imaginavam que ia ser assim e tal. E falaram, não, vai ter guerra, meu filho. E Jesus está dizendo, vai ter guerra sim, só essa paz aqui vai acabar. Então, as guerras sempre existiram. Então, William Hendrickson, comentando no seu comentário sobre Mateus, ele fala que certo autor contou 300 guerras durante os últimos 13 anos. Vamos lá, algumas guerras aí, ó. Com duração de 13 anos, a de 1803 a 1815, o conflito resultou em mais de 6,5 milhões de pessoas mortas. Esqueci de marcar aqui, qual conflito é esse? Vai lá, Guerra dos 30 anos, entre 1618 e 1648, 8 milhões de mortes, Império Mongol, Primeira Guerra Mundial, 37 milhões, Segunda Guerra Mundial, mais de 70 milhões de mortes. Então, alguns estão falando assim, ó, pode acontecer uma terceira guerra mundial
por conta dessa guerra contra o Irã. Se pode, não sei, mas vamos supor que seja. Vamos supor que seja. Vamos voltar aqui, vai. Vamos voltar aqui. Certamente ouvireis falar de guerras, mas não é o fim. Agora, olha que coisa interessante. Isso aqui tem muita coisa interessante, vou pregar sobre isso aqui mais à frente aí. Mas vamos lá. A vinda do Filho do Homem, né? Jesus fala logo em seguida a tribulação, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, o Filho do Homem vai aparecer. E aí Jesus conta uma parábola da figueira. Muita gente vê Israel como o relógio do mundo. Eu podia fazer um vídeo só sobre isso, hein? Eu não acredito nisso, não. Lá, lembra da profecia das 70 semanas? Na minha opinião, o texto é claro. A profecia das 70 semanas é claro. Eu tenho um vídeo aqui inteiro, 33 minutos sobre isso. Eu posso talvez fazer um vídeo mais curtinho sobre isso também. Mas a profecia das 70 semanas diz respeito à nação de Israel. E tudo aquilo que a gente lê lá já se cumpriu, é fácil de notar isso lá. Enfim, mais um ponto aí também, né? Vocês querem um vídeo mais curto sobre isso? Deixa aqui um comentário. A parábola da figueira. Muitos interpretam que a figueira seria Israel, mas dá uma lidinha no texto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes estas coisas. Então, o que é a figueira? A figueira diz respeito a estas coisas que Jesus acabou de falar. Todas aquelas coisas que ele acabou de falar. Vamos lá. Em verdade, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isso aqui tem a ver com a profecia de Jesus sobre a destruição do templo. Lembra? Os discípulos perguntaram, quando o templo vai ser destruído? Aí Jesus falou, não vai passar desta geração. De fato, não passou. Jesus profetiza ali mais ou menos entre 30 e 33. E no ano 70, o general Tito invade e destrói tudo. Cumpriu-se o que Jesus falou. Vamos lá. Mas e a respeito daquele dia? Ó, tá vendo? Em relação à destruição do templo, vai ser nessa geração. Jesus disse. Mas e a respeito daquele dia? Nem os anjos, nem o filho, senão o pai sabe. Pois assim, já fiz um vídeo também sobre isso aqui, ó. O filho sabe ou não sabe hoje? Ele sabe sim, eu acredito. Fiz um vídeo sobre isso aí também. Mas vamos lá. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então, me parece que esse aqui é um grande sinal da vinda de Jesus. Como que era antes do dilúvio? A vida estava normal. E é interessante a figura do dilúvio porque antes do dilúvio, a água, a natureza, o mundo era regado por baixo. Lembra que o texto diz isso lá? Não havia chovido ainda. Ou seja, o que Noé fala é praticamente impossível de acontecer. Os homens nunca tinham visto aquilo, chover. E aí Noé fala que vai chover demais ainda. Era totalmente improvável. Isso de fato é um sinal, né? Ou seja, uma coisa que ninguém imaginava. E aí diz o texto que estava todo mundo comendo, bebendo e casando. Em época de guerra o povo não casa, gente. Guerra mesmo profunda, é uma época difícil. Ou seja, a vida vai estar correndo normalmente. E não perceberam. Lembra que Paulo fala sobre isso também lá em Tessalonicenses? Houverá paz e quando eles disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Parece que esse é um grande sinal da vinda. A paz, não a guerra. Quer dizer, vai ter guerra para nós que vamos estar na grande tribulação, é o que eu acredito. Mas vai ter paz. Vai estar todo mundo vivendo de boa, até que Noé entrou na arca. Muitas pessoas pegam lá em Apocalipse, fala, por exemplo, de uma estrela caindo no céu, uma estrela caindo do mar, os poderes sendo abalados, estrelas e tal. Vários fenômenos assim, gafanhotos, e eles acreditam que é literal aquilo. Eu não acredito que seja, por quê? Senão quebraria isso aqui, ó, tá vendo? Tá todo mundo vivendo a vida normalmente, ninguém percebeu que Jesus estava vindo. Olha que coisa, os ímpios não perceberam. Agora, se tivesse estrela caindo do céu, ninguém ia notar, gente. Isso de fato vai acontecer, provavelmente, no dia que Jesus vier mesmo. Mas, olha aqui, ó. Tava todo mundo vivendo normalmente, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo, um será tomado e por aí vai. Então me parece que um dos grandes sinais da vinda de Jesus não é a guerra, é justamente a paz. Quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá grande destruição. Então é isso que eu acredito aqui, é o que a gente vê aqui. Agora, é impressionante como que muitas vezes se utilizam dessas narrativas para trazer pavor ao povo. E sendo que é justamente o oposto, as profecias, principalmente as de Apocalipse, vieram para trazer consolo. Como assim? Principalmente João, ele escreve ali, ele fala sobre muitas perseguições. E por que ele escreveu aquilo? Porque Jesus falou isso, ó, vocês vão ser perseguidos e tal, haverá grande tribulação. É justamente para trazer consolo. Como assim? Essas coisas vão acontecer. Vocês serão perseguidos, vocês irão sofrer pelo meu nome. Mas não se apavorem. Isso faz parte dos meus planos.
Eu estou controlando todas as coisas. Portanto, as profecias servem sim para que a gente fique alerta. Os sinais servem sim para que a gente fique alerta. Mas antes de tudo, também para trazer consolo. Para que nós fiquemos em paz sabendo, Deus está controlando todas as coisas. Olha, as guerras vão acontecer. E aquele período de paz lá vai acontecer também. E vocês serão perseguidos? Serão. Mas lembrem-se, não se apavorem, não fiquem com medo. Eu estou controlando todas as coisas. Mas eu vou pregar de maneira mais detalhada sobre isso, acho que domingo agora, na minha igreja, vai sair para vocês mais à frente. Vocês querem ouvir também sobre a profecia das 70 semanas? Me informem aqui. Israel é o relógio de Deus? Também não acredito, não. Podia fazer um vídeo também sobre isso aí, hein? Vamos ver se durante a semana então eu faço. Mas deixe seu comentário aqui para saber se vocês querem. Eu sei que é um assunto, a escatologia costuma ser um assunto bem, muito difícil muitas vezes, mas eu acredito que tem algumas coisas que são simples. E aqui eu acredito assim, o que seria mais fácil para a gente? Os discípulos perguntaram sobre a vinda de Jesus. O que seria mais fácil? É usar as próprias palavras de Jesus e a cronologia de Jesus para interpretar tudo. E aqui você tem muitas passagens da Bíblia, algumas são simbólicas. Apocalipse, por exemplo, são passagens às vezes um pouco mais difíceis. E a gente tem um princípio que me parece muito claro. Ao invés de você usar as partes escuras para interpretar as claras, use as partes claras para interpretar as escuras, ou seja, escura no sentido de mais difícil. As passagens mais simples devem ser utilizadas para interpretar as passagens mais difíceis. Aqui, em Mateus 24, a gente tem uma cronologia de Jesus, a gente tem uma resposta bem objetiva e direta de Jesus sobre a queda de Jerusalém e o sinal da sua vinda. Então eu acredito que aqui deveria ser a base para que a gente interprete outras coisas, outras passagens. Tanto é que Paulo, ele se utiliza deste discurso, inclusive, para falar da vinda de Jesus. Tudo o que Paulo fala está em concordância com esse texto aqui. Mas vocês querem mais vídeos sobre isso? Profecia das 70 semanas, Israel é relógio de Deus ou não? Deixa o comentário aqui, vê se a gente faz um vídeo. Mas vocês podem assistir meu vídeo já, hein? Na série sobre Daniel, a profecia das 70 semanas. Um vídeo está muito legal. Deus abençoe vocês. Deixa o comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.